Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos na cidade bíblica de Gezer e vamos conhecer suas maravilhas e arqueologia, como os portões e o palácio do rei Salomão, construções de mais de 4.000 anos. Mas também vamos conhecer o lado terrível desse lugar, com seus cultos a deuses pagãos e sacrifícios de crianças. Vamos descobrir o que está escondido embaixo dessas pedras. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade bíblica de Gezer hoje em dia é conhecida como Tel Gezer. O que é Tel? Tel é literalmente uma colina arqueológica. Imaginem essa cidade que foi destruída várias vezes, ou por terremotos ou por guerras. Toda cidade que era de pedra vai colapsar. E a próxima civilização que vai chegar vai construir por cima. E ela também vai ser destruída, e assim a cidade vai sendo destruída e reconstruída e subindo de nível. É literalmente como se fosse um bolo de camadas. Mas em vez dessas camadas serem de chocolate, essas camadas são de arqueologia. E por isso qualquer local que a gente pare aqui, a gente vai encontrar restos arqueológicos, pessoal. Vejam isso aqui. Isso aqui são cerâmicas que podem ser de 2.000, mas podem também ser de mais de 4.000 anos. E por isso, hoje em dia, Gezer é um bolo de camadas com mais de 21 camadas arqueológicas. E por isso, ela é uma colina, uma grande montanha. Então, vamos seguir subindo. A história de Gezer começa há mais de 4.000 anos atrás, no período canaaneu. E por isso, quando os arqueólogos chegam aqui, toda essa zona estava soterrada. Vejam lá em cima o nível que o chão estava quando eles chegam. E por isso aqui são toneladas e toneladas de terra, pedras e restos arqueológicos que têm que ser retirados para redescobrir a história de Gezer. E aqui nós vemos o primeiro achado que foi descoberto, que é uma torre canaanita, outra vez de 4.000 anos. Então vamos subir nela para descobrir mais. Esta é a maior torre canaanita já encontrada em toda Israel. A largura dela era de 16 metros. O piso era exatamente onde eu estou, mas daqui subia uma segunda parte da torre que era construída de tijolos de barro. Então, tudo isso, pessoal, é só a base dessa torre. E eles estavam se preparando porque aqui aconteciam muitas batalhas e muitas guerras, entre elas contra Josué, mas disso nós vamos falar daqui um pouquinho. Aqui atrás de mim nós vemos o portão canaaneu, que era parte da proteção da cidade junto com a torre que acabamos de ver. E eles realmente precisavam de proteção, porque essa zona era cheia de guerras, por Gezer estar num ponto muito estratégico. A cidade de Gezer ficava na Via Maris, uma das maiores rotas comerciais do mundo antigo, que ligava a África, Europa e Ásia, as grandes potências do mundo antigo, como Mesopotâmia ao Egito. E por isso, quem controlava Gezer
controlava a Via Maris e assim controlava boa parte da economia do mundo antigo. Mas o final de Gezer, como nós estamos vendo, vai chegar na época de Josué, como a própria Bíblia nos conta. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué conquista a região, mas não expulsa os cananeus que viviam aqui e por isso vão viver juntos a tribo de Efraim, levitas e os cananeus. A gente pode ver que também tem famílias passeando aqui no dia de hoje e para onde eles estão indo, que nós também vamos, é para os subterrâneos de Gezer, para um dos sistemas de água mais avançados do mundo antigo. Agora é uma descida de 175 degraus. Vocês estão ouvindo esse barulho? Isso são morcegos. Essa caverna está cheia de morcegos e outros animais. Eu também estou ouvindo pombas aqui de dentro. E agora começa uma descida de 40 metros. É tão fundo que daqui a gente não consegue nem ver o final. Mas por que eles fazem um sistema de água tão gigantesco? Porque aqui em Gezer não tem nenhuma nascente de água e por isso eles precisam cavar um poço tão fundo para buscar água. E agora a gente também vai se aventurar e entrar aqui. Vamos lá! Aqui embaixo nós vemos a água. E imaginem ser uma mulher canaanita há 3, 4 mil anos atrás. Elas precisavam pegar jarros, colocar sobre a cabeça, descer tudo isso aqui, encher de água e voltar para as suas casas. Esse era um papel principalmente das mulheres. E toda a água da cidade vinha daqui. E agora vejam comigo essas pedras colossais. São no total de 10 pedras. E imaginem a força que se precisava para erguer uma pedra dessas e para manter ela erguida. Realmente era um grande projeto de engenharia. Essas pedras aqui foram colocadas pelos cananeus. Se acreditam que cada uma dessas 10 pedras simbolizava um pacto com outra cidade cananeia aqui da região. E elas também têm uma conotação religiosa. Isso é o que na Bíblia se chama de matseivá, pedras erguidas a Deus. No caso dos patriarcas, a o Deus de Israel, mas no caso dos cananeus, aos deuses falsos, aos deuses pagãos que eles adoravam. Vamos ouvir agora algumas dessas histórias bíblicas conectadas a esse tipo de pilar. Jacó ergue um pilar em Betel, onde ele tem um sonho e a visão que Deus lhe mostra. Também nós vemos uma passagem de Moisés, quando ele ergue 12 pilares ao pé do Monte Sinai, depois que ele recebe os 10 mandamentos. E mais um exemplo desses pilares é quando Josué ergue uma pedra, um pilar, quando ele renova o seu pacto com Deus na cidade de Siquém. Estes pilares são chamados em hebraico de matseiva e representam a conexão da pessoa ou do povo com Deus. Mas como nós sabemos que essas pedras foram colocadas por cananeus e não pelo povo de Israel? Primeiro, pela própria datação, mas principalmente
porque aqui ao lado se encontrou um altar pagão. E vocês não vão acreditar que tipos de sacrifícios eram feitos aqui. Aqui nas escavações se encontraram muitas e muitas ossadas, mas infelizmente muitas delas eram ossadas humanas, principalmente de crianças. Aqui nas escavações se encontraram jarros com restos humanos de crianças de algumas poucas semanas de idade até 6 anos de idade. E infelizmente essa era uma prática muito comum no mundo antigo, aqui na região, principalmente para o deus Moloque. E por isso eu quero que a gente volte nossos olhos agora para o início da Bíblia, para o livro de Gênesis, quando Deus chega a Abraão e diz: pega o teu filho amado Isaque e leva ele a sacrificar no Monte Moriá. Abraão obviamente não está feliz com isso, mas não soava nada absurdo a ele Deus pedir sacrifícios humanos, porque todos os deuses aqui da região se acreditavam que eles pediam. Então, quando Abraão ouve isso, ele não fica tão assustado como nós ficamos nos dias de hoje. Mas vejam que interessante, Deus deixa Abraão levar Isaque até o Monte Moriá e aí ele para o sacrifício e diz: não coloca a tua mão sobre o menino, não fere o menino. E Deus está dizendo aí claramente que ele não quer sacrifícios humanos. Então essa história tem duas conotações. A primeira é o próprio Abraão provando a sua fé a Deus, mas também Deus mandando uma mensagem a Abraão e a toda a sua futura descendência que Deus não quer sacrifícios humanos como eram feitos aqui. E agora vamos ouvir juntos algumas das passagens que nos mostram os horrores feitos, sacrifícios humanos pelos cananeus e também algumas vezes pelo próprio povo de Israel. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. E não só os cananeus sacrificavam seus filhos, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Inom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e suas filhas, algo que nunca ordenei nem me passou pela mente. Este versículo claramente mostra que o povo de Israel participou algumas vezes dessas práticas abomináveis, mas que Deus não quer e nunca quis sacrifícios humanos. Mas infelizmente esta era uma prática comum entre os povos pagãos da região e os achados aqui de Gezer comprovam isso. Entre eles, este altar. E mais um achado arqueológico muito impressionante daqui é esse texto aqui. O original ele é bem pequeno, ele tinha 7 por 11 centímetros, mas o que está escrito aqui é um calendário agrícola. Está escrito cada mês e o trabalho agrícola do mesmo mês. Por que ele é tão importante? Porque esse calendário ele tem 3.000 anos. Ele é da época do rei Salomão e ele é o documento hebraico mais antigo já encontrado. Agora, por que aqui está uma réplica e não o original? Porque infelizmente o original foi levado pelos turco-otomanos e está exposto hoje em dia no Museu de Istambul e não aqui em Israel. Mas a gente sabe exatamente onde ele foi encontrado e o que está escrito, porque isso aqui, pessoal, é hebraico. Hebraico antigo, mas é hebraico.
E se vocês estão gostando dos nossos passeios virtuais por Israel, eu quero convidar vocês a participarem de uma das caravanas Israel com Aline e conhecer todas essas maravilhas pessoalmente. Você pode ver todas as informações e valores no nosso site www.israelcomaline.com.br. Mas agora vamos seguir para a zona de Salomão. Estamos agora no meu local favorito de toda Tel Gezer. Esta aqui era a entrada da cidade e este portão colossal que vocês estão vendo foi construído nada mais, nada menos que pelo próprio rei Salomão, como está escrito na Bíblia. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Hatzor, Megido e Gezer. E este portão colossal, ele tem 6 salas laterais. Era uma das marcas registradas do rei Salomão. E por que era necessário um portão tão grande na cidade? Primeiro, ele tinha uma função estratégica de proteção à cidade, mas também porque aqui era uma zona de comércio, de recolhimento de impostos e também de julgamentos. O portão da cidade funcionava muitas vezes como uma praça principal, um local público. E imaginem que tudo isso aqui tem 3.000 anos e tem uma boa chance de o rei Salomão ter caminhado por onde eu estou caminhando agora. Vocês devem ter reparado que aqui ao meu lado tem um canal. Nos tempos bíblicos, esse canal ele era coberto e aqui passava o esgoto da cidade. Por aqui o esgoto saía e por isso tinha que ser fechado por causa do cheiro. Mas isso mostra a engenharia, a tecnologia de Israel com o sistema de esgoto já há 3.000 anos atrás. Agora eu estou entrando numa dessas salas laterais do portão, mas logo que o portão termina, vocês podem ver que tem uma escavação arqueológica gigantesca, uma construção colossal digna de um rei. Nós não temos certeza, mas parte dos arqueólogos acreditam que aqui tinha um palácio do rei Salomão. Não o palácio principal dele ficava em Jerusalém, mas sim que aqui ele construiu um segundo palácio para si. Talvez pode dizer um palácio de férias. Vamos ver ele. Mas por que o rei Salomão decide fazer construções justamente aqui em Gezer? A história de Gezer é interessante porque a cidade passa de mãos em mãos muitas vezes. Originalmente a cidade era canaanita. Na época de Josué, passa a ser parte do povo de Israel, mais especificamente a tribo de Efraim. Apesar disso, os canaanitas continuavam vivendo aqui. Mas em algum momento da história, os filisteus conquistam a cidade e expulsam o povo de Israel daqui, até a época do rei Salomão. A Bíblia nos conta que o rei Salomão tinha centenas de esposas e concubinas. E uma das suas esposas mais importantes era a filha do faraó do Egito. E quando eles vão se casar, o faraó quer dar um grande dote, um grande presente ao rei Salomão. E por isso ele manda aqui tropas que conquistam a cidade de Gezer, matam os cananeus
e dão a cidade de presente ao rei Salomão, como está escrito na Bíblia. E aqui das ruínas do que talvez seja o palácio do rei Salomão, eu quero me despedir de vocês no dia de hoje, convidar vocês a se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.